Boa tarde, alunos da Escola Ana Bezerra de Sá. Estou falando com a galera do primeiro ano FG, tá? São os meus alunos da disciplina de História. Sejam todos bem-vindos, tá? Essa aqui é a primeira aula de 2021. É um prazer receber vocês literalmente dentro da minha casa, tá bom? A gente nunca imaginou, quando pensou em fazer História, quando pensou em se tornar professor, que um dia a gente ia trazer o aluno ou ia receber o aluno dentro da nossa própria casa, ok? Quero dizer para vocês que isso é algo novo, mas está sendo satisfatório, está sendo bastante interessante, tá? Desafiador, porque a gente não estava acostumado a isso. Então, junto comigo, vocês estão vendo o som, ou melhor dizendo, estão ouvindo o som de um trator que deve estar fazendo algum serviço aqui na rua da casa onde eu moro nesse momento, tá bom? Galera, depois do Seja Bem-vindo, está na hora de a apresentação do conteúdo, está na hora de dizer o que é que a gente está fazendo aqui e o que é que a gente vai discutir nesse primeiro momento de aula, tá bom? Diga-se de passagem, não vamos pensar nessa como uma aula propriamente dita. Aqui a ideia é tentar trazer vocês para a nossa disciplina. O conceito que nós vamos trabalhar nessa aula se chama historiografia ou introdução aos estudos históricos, tá certo? Introduzir vocês ao pensamento de um historiador. Esse é o objetivo da aula de hoje, certo? Então, galera, para que isso possa acontecer, a gente precisa discutir algumas coisas. A principal delas é o papel do professor, o papel do historiador. Osés, o que você está fazendo aí, Osés? O que você quer? Qual é o teu objetivo? Cara, o meu objetivo é fazer que você entenda que o meu papel é, acima de tudo, te motivar a gostar de história, te motivar a entender a história, tá bom? E enquanto professor de história ou enquanto historiador, um dos papéis que nós temos é de interpretar os acontecimentos, ok? Então eu preciso analisar os fatos que aconteceram de certa forma no passado, que estão acontecendo na nossa vida presente, para poder compreender como que os homens vivem em sociedade. Então esse é um dos papéis do historiador. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo. Nesse momento eu estou sem gás, tá, galera? Porque no condomínio onde eu estou morando aqui, tá todo mundo sem gás. E, consequentemente, eu não estou podendo usar o fogo. Olha só que coincidência. Para a aula de hoje não tem nada melhor. Eu quero te trazer como exemplo, cara. E a verdade, ela é nítida, né? No semblante. Eu estou sem café. Se imagine algum tempo atrás. Te coloca na situação de um ser primitivo que não domina o fogo, mas que consegue observar aquilo ali. Um fogo, tá certo? Alguma coisa que esquenta, alguma coisa que clareia, alguma coisa até que aquece e queima a tua mão. Então, para aqueles homens que viveram naquele período, dominar o fogo, compreender como é que é ele, para que ele serve, deve ter sido algo inimaginável. Quer ver um outro exemplo? Vamos viver o mundo das cavernas, vamos pensar no mundo das cavernas, tá? Quando falta luz aí na tua casa, tá faltando gás na minha, mas quando falta luz aí na tua casa, como é que você fica de noite? Quando você quer encontrar alguma coisa ou simplesmente quando você quer escutar um áudio não pode porque a bateria do teu celular descarregou? Então começa a te imaginar um pouquinho, ou começa a imaginar um pouco como é que aqueles primatas ou seres antigos viviam dentro da caverna, naquela condição que a gente sabe, tá? Sem energia elétrica, sem fogão, sem gás, sem fogo. Vou te dizer, hein, não deve ter sido muito fácil, mas esses homens sobreviveram. Entender por que eles sobreviveram, de que forma eles sobreviveram, e mais do que isso, hein, galera? De que forma essa sobrevivência fez com que esse ser humano se tornasse mais forte. Então é papel do historiador, galera, entender um pouquinho disso. Se isso não te encanta, espera aí, tem algo mais, tá? Bom, além de entender os fatos e os acontecimentos, é papel do historiador também compreender um pouco a questão do tempo, hein? Aliás, tempo. Quanto tempo já tem esse vídeo? Opa, 4 minutos e 4 segundos agora. Tem que acelerar, tá? Porque senão o vídeo fica muito pesado, você não vai conseguir baixar e talvez não consiga ver. Então acelera um pouquinho, professor. Exatamente às 15 horas e 23 minutos. Galera, o tempo e a história. É preciso que a gente analise que essa questão do tempo, a divisão do tempo, isso passa por uma observação que o homem começou a fazer olhando lá para cima, olhando para os astros, para as estrelas. E aí, a partir do momento que o homem começa a analisar, observar e perceber algumas coisas lá em cima, ele começa a entender melhor aquilo que acontecia aqui embaixo. E aí ele começa, por exemplo, a criar, estabelecer períodos. O homem, por exemplo, começa a criar o calendário, importantíssimo para a nossa sociedade. Aliás, falar em calendário, que dia é hoje, hein? Opa, 9 de fevereiro. Eu não sei se você vai ver esse vídeo agora, nem sei se você vai ver esse vídeo hoje. Na verdade, eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo.
Peraí, eu não sei nem se você vai ver o vídeo, mas não importa quando você vai ver. O importante é que você entenda que a divisão do tempo foi algo feito pelo homem para que ele pudesse conviver melhor, para ele poder entender melhor essa questão do gerenciamento do dia e da noite e como isso influencia e é determinante, tá? Na formação de uma sociedade forte, na formação de uma sociedade que compreende as coisas. Ó, a gente falou do papel do historiador, a gente falou da questão do tempo e da história, e é preciso que eu te fale um pouquinho sobre você, hein? Você? Como assim, José? Você vai falar sobre mim? Pô, eu vou falar sobre sujeitos históricos, cara. Quem é um sujeito histórico? Você é um sujeito histórico? Como é que esses caras são criados? José, não, sujeito histórico é só o rei, a rainha, o governante, os deuses. Não, cara, você tá errado. Eu sou um sujeito histórico. Você é um sujeito histórico. Vai, diz aí pra mim, eu, tu, eles, nós somos sujeitos históricos. Porque nós fazemos parte da história. Quer ver só? Você conhece alguém que, passado pelo período que nós passamos de pandemia, conseguiu sobreviver a isso tudo e hoje está imunizado? Você conhece alguém que já tomou vacina do Covid ou contra o coronavírus para poder restabelecer a segurança e encaminhar nesse mundão que a gente vive hoje, cheio de pandemia? E por falar nisso, desculpa estar sem a máscara, tá? Mas eu estou dentro da minha casa, não tem aglomeração, aliás, não tem ninguém além de mim e agora vocês. Então pensa nisso, tá? O sujeito histórico é aquele que faz a história. Você faz a história, eu faço a história, então nós somos sujeitos históricos. Olha, mas tudo isso que a gente está falando, você deve encontrar em algum documento. Você deve encontrar na internet, talvez você encontre em um livro, quem sabe em um quadro. E para isso eu quero te provocar e pensar um pouquinho sobre o que são fontes. Você deve ter fontes. Alguém que te fala o segredo é uma fonte, aquele cara é uma fonte, ele me disse, foi ele que me disse aquilo. Então escuta, fonte o que é? Um livro é uma fonte? Tá, um quadro é uma fonte? A internet é uma fonte? O celular que você faz a pesquisa? Então o que é uma fonte histórica? Fonte histórica é aquilo que é capaz de fornecer uma informação. Se o teu amigo te fornece uma informação, se ele te dá alguma ideia, alguma dica, ele pode ser, ou melhor, a fala dele pode ser entendida como uma fonte histórica. Então, o documento, a fonte histórica, é aquilo que é capaz de permitir que você pesquise, permitir que você amplie os seus conhecimentos e investigue a partir daquele material, ou seja, a partir daquela fonte, aquilo que você precisa. Naturalmente, existem algumas coisas que a gente vai trabalhar. A fonte histórica ela pode ser material, ok? Palpável, aquilo que você consegue observar, aquilo que você consegue ver, aquilo que você consegue tocar, não só exatamente tocar, pegar ou ver, tá bom? Mas aquilo que é concreto. E as fontes imateriais. E aí você vai fazer a pesquisa, sem dúvida nenhuma, para compreender a diferença. Mas existem alguns aspectos da nossa cultura, tá bom? Que são fontes históricas e materiais. É aquilo que a gente vai passando de pai para filho, é a educação, são os princípios, são os valores. Ó, para fechar esse vídeo, galera, eu preciso de falar sobre a escrita histórica, tá? Onde é que você encontra esse documento? O que é uma escrita? Zé, como é que eu produzo? Então, a escrita histórica é aquilo que você investiga, que você analisa, que você testa, que você comprova. É aquilo que os historiadores costumam pensar bastante antes de colocar num pedaço de papel, antes de publicar na internet, antes de transformar em um documento, tá bom? Eu posso escrever história? Eu ouvi alguém perguntando isso? Peraí. Claro, se foi essa a sua pergunta, pode. Você pode escrever a história. Aliás, que tal a gente começar fazendo isso? Atividade de casa. Oh, que coisa, eu tava com saudade, hein? Atividade de casa, Zé? Bora pra atividade de casa, tá? Sempre que possível a gente vai terminar com isso. Vídeo tá chegando ao fim, no máximo 10 minutos, porque senão os teus gigabytes, megabytes vão pro espaço. E aí não tem chip do governo do estado que dê conta de tanto vídeo assim, né? Dicas de passagem, dá a César o que é de César. Vocês estão bem, vocês têm infraestrutura, vocês têm bons professores, têm boas escolas. E a gente tem que dar César o que é de César, tá? Receber o chip? Ainda não? Então vai lá na tua escola, verifica por que esse chip não chegou. Se não chegou, a gente vai cobrar quem é responsável para fazer esse chip chegar na tua mão, tá? Porque querendo ou não, galera, esse chip está servindo para muita gente que não tem acesso ou não tinha acesso à internet, agora tem. E aí lá vai o dever de casa. Como a galera fala aqui no Ceará, tá bom? O que é que eu vou fazer, Zé? Escreva. Escreva um pouco sobre como foi 2020. Escreva como você passou por tudo isso, tá bom? Coloca aí no documento, no máximo 5 linhas. Escreve para mim. Faz parte da história. Um grande abraço, galera. Fiquem com Deus, tá bom? Até a próxima.